Continua a ser feito até o fim do mês as aplicações nos fundos de curto prazo. Bom, de novo, eu vou cortar os preposicionados. Já vamos perguntando aí, o período é simples ou é composto? O que é? Simples, é um período simples. A gente só tem esta formação aqui, certo? Tudo juntinho. Então vamos lá. O até, para quem não se lembra, é uma preposição. Então preposicionou aqui, ó, até o fim, e o do mês também foi embora, porque tem preposição. Além disso, estava, olha lá, isolado pelas vírgulas aí, intercalado, certo? Tem mais tempo preposicionado? Tem. Nos, em mais os, certo? Nos, em mais os. É preposição. Então, nos fundos de curto prazo, porque afinal de contas, vai tudo junto aqui, ó. De curto prazo, certo? A gente tá vendo os termos como a gente já viu antes, que eu já mostrei para vocês. Então, o que continua a ser feito, hein, gente? As aplicações, vai para lá. Continuam a ser feitas. Ah, eu ouvi outra pergunta. Ouvi, deixa eu responder a pergunta. A pessoa me perguntou assim agora: professora, não pode ser continuam a serem feitas aqui, ó? Continuam a serem feitas? Não. Eu vou simplificar isso hoje para vocês assim. E pode gravar assim, que vai funcionar 100% garantido pelo Inmetro que eu vou falar. Pode fazer. Nós temos 1, 2, 3 verbos atuando juntos, não temos? E o verbo ser lá no meio, olha lá. Toda vez que isso acontecer, você não vai mexer nesse verbo aqui do meio. Ele vai ficar exatamente assim. A gente vai ver isso em vozes verbais, tá? Então, continuam a ser feitas. Porque a tendência é a pessoa querer colocar tudo no plural, né? Então, continuam a ser feitas. Então, quando houver 3 verbos, você vai pensar do jeito que eu falei. Quando houver 3 verbos, no do meio você nunca vai mexer. Nunca vai mexer nos 3 verbos. Dessa maneira que eu mostrei aí. Ok? Então, essa questão tá aí para isso, para vocês já irem sabendo. Naé, será reestruturada todas as disciplinas do curso de Direito e será dada atenção especial às aulas práticas. Vamos lá, o período é simples ou é composto? Composto. Será reestruturada, será dada. Ó o ezinho aqui, ó o ezinho. Então, a gente vai fazer uma barrinha aqui. Vai lá. Como eu já sei que são 2 orações, né? Já sei que o período é composto aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar isso aqui, ó. Do curso de Direito, lá na primeira oração. E já vejo. Quem será reestruturada? Todas as disciplinas. O único substantivo é esse, ó. Então, serão reestruturadas todas as disciplinas. Certo? Aí, fechou. E na última, a gente tem atenção especial. Esse aqui é o substantivo. E as aulas práticas, ó, tem a crase aqui. Então, vai tudo embora. Porque práticas é adjetivo de aulas, não é isso, gente? Olha lá. Então, formou um termo só. Bom, lembrando que a gente falou de termos. Tirou dali. Então, vamos lá. O que é que será dada? Atenção especial. Vejam aí. O verbo será, terceira pessoa do singular. E dada, lembra que eu falei? Particípio. Particípio adjetivo. Ele faz a concordância. Vocês sabem que até por isso aqui, porque esse particípio aqui faz esta concordância, né? Continuam a ser feitas, é que causa estranheza. Porque o continuam é o primeiro verbo da locução, ele tem que ir no plural mesmo, certo? Aí vem esse particípio aqui, também tem de concordar, como ele faz aqui embaixo. Será dada, será comprada, serão reestruturadas. Olha lá. Só que o verbo ser não tem nada a ver com isso, né? Porque ele não é mais o primeiro verbo da locução verbal. O primeiro verbo é o continuar. Então, é claro que os outros verbos, de modo geral, não vão ser flexionados. Certo? Eles não vão ser. Mas aí
Aliás, eu acabei de fazer isso, né? Vão ser flexionados. Ah lá, acabei de fazer, né? Vão ser flexionados. O verbo ser fica no meio e o particípio concorda. Aí dá uma angústia ver aquele ser no singular, né? Mas é assim mesmo, tá bom? Pronto. Então, vamos caminhar. Posso ir? Olha uma questãozinha de prova de auditor fiscal. Vamos lá. Em relação ao texto, assinale a opção correta. Então, há todo o texto aí, mas existe o item B ali embaixo pra gente analisar, né? Eu vou direto a ele. Só tem um item aí, né? Acho que é só. Então, a gente tem assim, ó. Eu recortei a questão no mínimo. A expressão é paga concorda com máquina administrativa. Você tem que ver se isso é verdade ou se é mentira, né? Então, onde é que está o é paga aqui? Aqui, ó. Tá aqui, é paga. E ele quer saber se o sujeito é máquina administrativa. Veja bem, porque eu falei que ele quer saber se é o sujeito. É paga, é formação de verbo, não é isso? Ó. Uma formação verbal. Se ele quer saber se o é paga concorda com máquina administrativa, é a mesma coisa que ele perguntar para você. Qual é o sujeito dessa oração? Ou, máquina administrativa é o sujeito do é paga? Veja que a pergunta é a mesma. Mesma coisa, certo? Então, vai lá e verifica. Para ver quem que é paga. IBGE e BNDES mostraram que a desesperança nas cidades pequenas empurra a força de trabalho para as médias. Entendido até aqui, né? Ah lá, essas pesquisas aí mostraram que a desesperança, a falta de oportunidade, falta de emprego, etc., das cidades pequenas leva o pessoal para a cidade grande, para a média. Não é novidade nenhuma isso. Que detém maior dinamismo econômico. Então, vai lá. Já vai avaliando, vai. Olha, quem que detém maior dinamismo, então? Detém maior dinamismo econômico. São as cidades médias, não são? Porque pelo sentido e por causa desse que retomou. Então, o sujeito é o quê? Olha lá o sujeito. O sujeito é o quê? Mas toda vez que o sujeito for o quê, como a gente viu na questão anterior aí, né? O verbo concorda com esse sujeito semântico aqui. Pronto, agora a gente pode falar que nem gente grande. Olha que coisa linda, hein? O que é sujeito? Quando isso acontece, o verbo da oração do que vai concordar com quem mesmo? Com o sujeito semântico. Então, que detém maior dinamismo econômico. Agora continua. A carga da pesada máquina administrativa das pequenas cidades mortas é paga pelas verbas federais do Fundo de Participação dos Municípios. Então, fala para mim. Quem que é paga pelas verbas federais? É a máquina administrativa mesmo? É? Não é não. Não é não. Tá errado, professora? Tá. Ó, a carga da pesada máquina administrativa. Esse examinador, gente, é um ordinário. Mas ele é tão ordinário que, veja bem, ele pegou a máquina, que é um substantivo, e a administrativa, que é um adjetivo. E, de fato, esse adjetivo tem a ver com esse substantivo. Mas nós também temos o pesado aqui. E pesado, o que é nesse caso? Adjetivo de máquina. Olha lá, adjetivo de máquina, certo? E quando a gente enxerga que todo o termo é pesada máquina administrativa, a gente também enxerga que este pedacinho aqui, essa preposição de junto com esse a, o de em especial, está preposicionando tudo isso aqui. Pronto. Aí vai lá, a carga da pesada máquina administrativa, ok. Ó, preposição das pequenas cidades mortas é paga pelas verbas. Quem que é paga pelas verbas? A carga. Então isso aqui está errado. Viram que pode confundir? Isso pode confundir. Agora, se você treina... Porque, veja bem, esse negócio de cortar o termo preposicionado, gente,
Eu não fiz porque eu sou feliz e alegre, saltitante, não é nada disso. É porque, na verdade, eu estou trabalhando com as características e com as propriedades da linguagem para fazer o quê? Para facilitar a vida de vocês. Então é assim, você não precisa ficar fazendo isso o resto da sua vida. Cortar preposicionado. Você usa, para quem é bom nisso, pode usar isso como carta na manga. Sou bom em concordância verbal. Ótimo. Você pode só usar como carta na manga, porque se vem uma frase muito complexa, você pode fazer isso para poder facilitar a sua vida. Quem tem dificuldade, usa até ter facilidade, entender? É para você estudar que eu estou fazendo isso. Então, facilita. Porque dentro do texto, né, você entende, ó, a carga da pesada, a máquina administrativa é paga. Putz, a primeira coisa que vem na cabeça é verdade, a máquina administrativa é paga. Porque o texto vai levando você a pensar isso. Mas ele pediu concordância gramática, ele quer o sujeito gramatical. Ele não quer saber o sentido, ele quer saber o sujeito gramatical. Então é a carga que é paga e ponto final. Entendido? Então esse item aqui está errado. Vamos andar. Ops. Aqui. A concordância contra os tipos de sujeito. Sim, porque agora, veja bem, até aqui a gente viu o sujeito simples, não foi? Tudo sujeito simples. E aí eu dei para vocês as diversidades. O pronome relativo, que é importantíssimo de vocês saber trabalhar com ele. Os termos preposicionados, frisamos o nome. Agora a gente vai para a concordância com outros tipos de sujeito. Sujeito composto, então a gente vai começar, ó. Lembra que eu falei que a gente ia ver os tipos de sujeito? Vamos lá. Os dias e as noites, gente. Era ou eram? Os dias e as noites? Eram. Facinho esse aqui, hein, professora? É facinho mesmo. É só para você saber o seguinte, para cada exercício que eu vou pôr agora, que os primeiros foram exercícios de... Teve um exercício de prova e teve exercício prático que já leva você a fazer o da prova. Esses daqui são de fixação, tá? Para a gente poder assimilar cada regrinha que aparece. Então, cada exercício daqui para frente é uma norma diferente. Aí o que aconteceu? O sujeito aqui, ó, quem que eram bastante agradáveis? Os dias e as noites. 2 substantivos, portanto, 2 núcleos, não é isso? Então, quando há mais de um núcleo, nós temos sujeito composto. E aí, como você aprendeu na 5ª série, né? Os dias e as noites, eles eram bastante agradáveis. Sujeito composto, o verbo vai para a 3ª pessoa do plural, sem novidade. Tá? Na letra B. Realizou ou realizaram a prisão o detetive e o guarda do banco? Minha pergunta é, qual é o sujeito? Quem que realizou a prisão? Ah, muito bem. O detetive e o guarda do banco. Gente linda. Os dois, eles realizaram a prisão. Não é isso? Sim, então vamos lá. Sujeito composto, verbo na 3ª pessoa do plural. Mas aqui nós temos um detalhe. Na primeira oração, no primeiro exemplo, o sujeito estava antes do verbo. Nesse segundo exemplo, o sujeito apareceu aqui, ó, após o verbo, não é isso? Então, quando o sujeito aparece após o verbo, sujeito composto aparece após o verbo, a gente joga o verbo no plural, joga. Ou, a gente pode fazer a concordância só com o núcleo mais próximo. Então, vejam, núcleos aqui são detetive e guarda. Como esse veio primeiro, então eu posso fazer assim, ó. Realizou a prisão o detetive e o guarda do banco. E fica tudo certo. Entenderam? Ou põe no plural combinando com todos, ou põe no singular não, ou faz o verbo concordar com o primeiro núcleo que aparece no sujeito composto. É isso que tem que fazer. Tá certo? Olha lá, pus até de azulzinho, que é para não fazer a confusão. Vai lá com o detetive. Tá bom? Na D. Bastante agradáveis era ou eram os dias e as noites? Vamos lá. Bastante agradáveis, olha só, isso aqui é advérbio, isso aqui é adjetivo, não pode ser núcleo do sujeito, estou repetindo até martelar na cabeça de vocês. Aí vamos lá. Quem que era ou eram bastante agradáveis? Os dias e as noites. Então tá aqui. Sujeito composto,
Os núcleos são dias e noites, certo? Então, olha, o sujeito é composto, o verbo fica no plural. Eram. Mas a gente pode concordar com o mais próximo, não podemos? Então vamos fazer. Mais próximo não é dias? Ah, não teve alteração. Olha lá, não ocorreu alteração. Não ocorreu, tá vendo? Assim. E esse que está em vermelhinho, faz assim. Bom, o que acontece é o seguinte, então, vejam, eu não falei assim, sujeito composto, verbo no plural? Até aí tudo bem, falei. E depois eu falei assim, agora, se o sujeito estiver após o verbo, o sujeito composto veio após o verbo vai para o plural ou fica no singular? Foi o que eu disse? Não, não foi o que eu disse. O que eu disse foi, se o sujeito composto vem após o verbo vai para o plural. Ou concorda com o núcleo mais próximo, que no caso aí foi dias. Fechou? Então, você está vendo? Ó, aqui foi dias, o verbo ficou no plural, tanto numa forma quanto na outra. Aqui, plural ou singular, porque o primeiro núcleo era singular. Entendido isso? Ótimo. Então, conclusão, sujeito composto, se ele estiver anteposto ao verbo, colocado antes, ó, anteposto é posto antes do verbo. Como que ele fica? Sujeito composto, posto antes do verbo, o verbo fica no plural. Certo? Posposto, ou seja, posto após. Pós-verbo, não é isso? O sujeito, é isso, sujeito composto pós o verbo. Então, é nesses dois últimos casos aqui que a gente viu isso. O verbo fica no plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Tá certo? É isso. Em verdade, a ideia de colocar primeiro as frases para depois colocar a regra é porque, na verdade, vocês percebem que a regra sai sozinha. Você já sabe como é que fica ali, eu não preciso nem responder. Eu espero que sim. Porque à medida que eu vou corrigindo as frases, eu já vou dando a regrinha para vocês e fazendo vocês irem fixando como é que funciona. Isso ajuda bastante para você assimilar, né? Por isso que está dessa forma, tá? Aqui. Vamos lá. Então, presta bem atenção no que eu vou fazer agora. Espera-se uma nova guerra. Olha o que vocês vão testar comigo. Testem comigo. Espera-se uma nova guerra. Qual que é o sujeito, hein? Vamos lá, ó. O que é que se espera? Pergunta com pro verbo usando esse se. Quando ele se aparecer, toda vez que se aparecer, você pergunta. O que é que se espera? O que é que você espera? Todo mundo respondeu, tenho certeza, uma nova guerra. Isso aqui é equivalente a gente pensar assim, ó. Uma nova guerra é esperada. Certo? Olha lá, o que é que se espera? Uma nova guerra, então uma nova guerra é esperada. Tá certo? É assim. Se a gente achou que isso aqui é o sujeito, então, vai lá na outra frase. Passei nova guerra para novas guerras. Como é que a gente faz com o verbo, então? Isso. Sujeito foi para o plural, verbo vai para o plural. Esperam-se, tá aí, novas guerras, certo? Esperam-se novas guerras. Nós estamos trabalhando aqui com voz passiva, mas não se preocupe com isso agora. Não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer o raciocínio que eu estou dando. Se preocupa ali, ó. O que é que se espera? Uma nova guerra. Achou sujeito. É bem tranquilo isso. Achou sujeito, faz a concordância. Vai na outra. Destruiu-se o prédio. Não tem o C? Pergunta lá. O que é que se destruiu? O prédio. E os prédios? Destruíram-se. Tudo normal. Destruíram-se os prédios. Lembra, o prédio foi destruído. Olha lá, o prédio foi destruído. Os prédios foram destruídos. Certo? Na outra. Apresentara-se um novo conjunto musical. Quem é que se apresentara? Um novo conjunto musical. Então, esse novo conjunto musical, vai lá. Vai ficar assim, ó. Apresentara é fora. Apresentado.
certo? Para quem não se lembra, é assim. Verbo ser, é o verbo ser que eu estou usando ali. For apresentado. Então, apresentaram-se um novo conjunto for apresentado. O conjunto é o sujeito. Vários artistas, olha lá, a gente trocou aqui. Então, fica o verbo no plural. Apresentaram-se. Pronto. E por último, vendia-se o apartamento. É porque o apartamento, grava o raciocínio, era vendido. E já faz aqui, ó. Vendia, nesse verbo, no verbo ser fica era. Tá aparecendo aí, né? Tá. Olha lá, vendia-se apartamento era vendido. Certo? Bom, muito bem. Então, agora que eu joguei no plural apartamentos, como é que vai ficar? Vendia-se, vendiam-se. Porque os apartamentos eram vendidos. Resumindo, esse sujeito é paciente, aí a gente vai ter o verbo no singular, se o sujeito for singular. E vai para o plural, se o sujeito for plural. Certo? Bom, muito bem. Então é o seguinte, nós vamos fazer nosso intervalinho agora, e quando a gente voltar, eu retomo daqui desse raciocínio para explicar por que está colocado aí sujeito paciente, que é só o que falta a gente entender para poder ver com o próximo bloco. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Prontinho, gente, estamos de volta. Vocês já deram uma descansadinha? Deram? Que bom, que bom. Então, continuar, olha. Nós paramos num exercício em que eu coloco ali na teoria para vocês que o sujeito ali é paciente, certo? Então, vamos lembrar disso daí. Esse assunto chama-se vozes verbais, tá? Quando a gente fala de vozes verbais, a preocupação é a seguinte: o sujeito praticou ação ou sofreu? Ou ele fez as duas coisas, né? Pode ser. Ou então não tem ação nenhuma. Estão lembrados do que eu falei? Aí o que acontece é o seguinte: se eu disser assim, olha,
O João comprou uma bola. Quem praticou a ação foi o João. Então, verbo de ação, como a gente já falou, né? E o sujeito, então, é agente porque ele agiu, né? Agora, se eu digo, uma bola foi comprada por João, o que vai acontecer? A bola não praticou a ação de comprar. Ela foi comprada. Então, ela sofreu a ação. Aí, gente, quem sofre vai para o hospital, né? E se vai para o hospital, vira paciente. É o que aconteceu com esses sujeitos, né, sobre os quais nós falamos aí um pouquinho antes do intervalo. Então, o que é bom de vocês já irem assimilando, o importante disso? A gente viu a concordância. A concordância em si é extremamente simples. Como eu falei para vocês, vocês perguntam para o verbo lá. Olha lá, espera-se uma nova guerra. O que é que se espera? Uma nova guerra e pronto. Então, você já sabe que a guerra é o sujeito. Vejam a formação que eu fiz aqui, ó. Uma nova guerra, vai até aqui, é esperada. O que acontece é que a guerra, essa guerra nova aqui, ela não está esperando, ela está sendo esperada por alguém. Por isso, ela sofre ação e o sujeito é paciente. Então, uma nova guerra aqui é sujeito paciente, assim como o prédio é paciente, assim como o novo conjunto musical é paciente, assim como o apartamento é sujeito paciente. E a outra versão no plural também, claro, certo? Quando isso acontece, de a gente ter um se indicando para a gente que o sujeito é paciente, olha o que eu pus aqui na conclusão. O sujeito paciente, certo? Terá o verbo, não precisa se preocupar com o VTD não, mas terá o verbo mais o se, que se chama pronome apassivador. Então, essa é a outra parte importante. Esse se que apareceu em todas as frases aí chama-se sujeito, desculpa, pronome. Cadê a borrachinha? Pronome apassivador. Certo? Tá aqui. Pronome apassivador. Por que ele tem esse nome? Aliás, ele pode chamar pronome apassivador, como ele também pode se chamar partícula. Partícula apassivadora. Certo? Tanto faz. O que acontece é o seguinte: o pronome apassivador é aquele, como vocês estão vendo no primeiro exemplo que eu dei ali, que está substituindo o verbo ser. Então, espera-se uma nova guerra. Olha no raciocínio como é que isso aqui fica. Uma nova guerra é esperada. Quando a gente põe o verbo ser ali, junto com aquele particípio, nós estamos indicando que a guerra não praticou ação, porque senão nós diríamos que a guerra espera. Certo? Eu digo, a guerra espera. Aí o sujeito é a guerra, ela que está esperando. Agora, se eu digo que ela é esperada, é ela que sofre, é ela que recebe essa ação. Vocês entenderam? Então, o que acontece é que nós temos as duas formas. Eu posso colocar o verbo ser, como eu também posso colocar esse ser. E a indicação, o sentido, será exatamente o mesmo. Espera-se uma nova guerra, porque uma nova guerra é esperada. Por isso que eu fui trocando todas as formas com vocês. E fui mexendo no verbo, tá vendo? Ó, espera, presente. É no presente. Tá aqui. Destruiu no passado. Foi destruído no passado. Você vai mantendo o tempo, porque nós estamos dizendo a mesma coisa de forma diferente, é só isso. Eu posso dizer que o João comprou uma bola, como eu posso dizer também que a bola foi comprada por João. Dá na mesma. Como eu também poderia dizer, comprou-se uma bola, tá certo? É isso. Então, esse se aí chama-se pronome apassivador, tá? E aí é bom a gente estar gravando isso agora, porque depois... Vamos lá. Depois a gente mistura. Fugiu. Depois a gente mistura com os outros Cs, né? Depois a gente mistura com os outros Cs. E aí a gente tem que saber a função. Porque o C é fogo, hein, gente? O C é fogo. O C tem várias funções em português, assim como o que. Vocês estão vendo que o que aparece toda hora, né? O que tem 9 funções, o C tem 7. Então, é assim, não é uma questão de você decorar a quantidade. A questão é você saber identificar cada um deles. Então, os mais importantes, veremos todos, né? E aí, vocês vão ver comigo agora no próximo slide, que é justamente isso que eu já vou mostrar. Uma diferença importante aqui. Vamos lá. Pronto.
Então é o seguinte, ó, vocês têm assim no exercício 7. Desconfia-se dos mentirosos. Essa formação é a mais simples que a gente tem para poder entender o resto. Porque veja só, se vocês só fizerem o que eu falei, já vai funcionar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber qual é o sujeito do desconfiar aqui. Eu quero saber. E eu já, de olhar para a frase, eu vi um termo preposicionado e acabou, certo? Então isso aqui não conta para ser sujeito? Não foi esse o nosso combinado? Se ele não conta para ser sujeito, quem vai ser sujeito? Mesma coisa que eu perguntar, o que é que se desconfia? Sem resposta. Quem é que desconfia dos mentirosos, então? O que a frase está querendo dizer para a gente? Porque se falou lá, desconfia-se dos mentirosos, e quando eu pergunto o que é que se desconfia e eu não acho resposta, eu tenho que partir para a ideia. Quem é que desconfia de mentiroso, gente? Na minha opinião, todo mundo, né? Porque o cara mente mesmo, quem vai confiar nesse homem? Então, é o que acontece. Esse sujeito que não aparece aí, né? É um sujeito que nós não conseguimos determinar. Nós não conseguimos saber quem é. Por isso, nós vamos chamá-lo de sujeito indeterminado. E o sujeito que é indeterminado também pode ser representado por esse C aqui. E esse C é chamado, como aqui embaixo, ó, índice de indeterminação do sujeito. Por que um C tão pequenininho tem esse nome tão grandão? Certo? Por que ele tem esse nome tão grandão? É o IIS. Tá aqui, ó. Por que ele tem nome tão grandão? Porque ele indica. Ele é índice porque ele indica que o sujeito é indeterminado. Então, no nosso raciocínio fica, quem é que desconfia dos mentirosos? Qualquer um, todo mundo, alguém. Quando dá essa ideia de generalização, que eu vou até marcar no slide, quem não estiver marcando aí depois, deixa tudo arrumadinho. Ó, essa ideia de generalização do sujeito, qualquer um, todo mundo, alguém, eu não sei quem é, aí passa para o sujeito indeterminado, deixa de ser voz passiva, deixa. Vejam na letra B, obedece-se às leis. As leis estão preposicionadas. Então, vamos lá. O que é que se obedece? Está aí? Não, não está aqui. Então, o sujeito é indeterminado. Aí nós vamos pensar o seguinte. Bom, então o verbo não vai combinar com ninguém, né? Não apareceu. Esse sujeito ficou lá escondido, indeterminado. O que a gente faz? Coloca no singular. É isso que nós estamos vendo, tá vendo? Com o sujeito indeterminado, mais o C. O sujeito indeterminado indicado pelo C faz o verbo ficar no singular. Lá na voz passiva, aquele C não era de indeterminação, era só um pronome passivador, aí o verbo tem de concordar com o sujeito que estiver na oração, ou no contexto, tá certo? Na letra C, discorda-se de suas opiniões. De novo, de suas opiniões é um termo preposicionado, ó, assim como aqui. E aí o que acontece? O que é que se discorda? Oh, não tem. Então, já que o C está indicando isso para mim, que esse sujeito não existe, eu vou lá e ponho discorda-se. Melhor forma de entender sujeito indeterminado é pensando no sentido mesmo. Essa ideia de generalização resolve tudo, tá? Na D, o que é que se acredita? Dá para achar isso? Não. Então, até porque esse termo discos voadores veio preposicionado, não é? E como apareceu o Czinho aqui, como nas outras, o verbo fica no singular. Ok? É isso. Então eu fiz uma observação aqui para a gente lembrar o seguinte, que sujeito indeterminado, tá aqui ó, sujeito indeterminado, pode aparecer dessas duas formas. Olha, come-se bem aqui. Vejam o sentido. O que é que se come aqui? O bem, professor, o bem é comido aqui. Não, não vai dar não. Até pensei uma besteira, não vou falar. Agora, come-se bem aqui. Ah, o aqui é comido bem. Veja que não é esse o caso. Então, em verdade, quando você vai lá analisar a frase, o que é que se come, não está escrito. O que você tem é que, neste lugar, qualquer um come bem. Neste lugar fica por nossa inferência, né? A gente infere isso, a gente deduz. Come-se bem aqui, que nesse lugar alguém vai comer bem. Não é isso?
mas qualquer um. Qualquer um. Então, como dar essa ideia de generalização? O que você vai fazer? Vai entender que esse C aqui é o índice de indeterminação do sujeito, certo? E por isso, nosso sujeito, neste caso, é um sujeito indeterminado. Está aí. Sujeito indeterminado. Tá bom? Pronto. Agora vocês imaginem o seguinte, presta bem atenção que eu vou explicar. Eu digo assim, olha, eu fui uma festa ontem, menina, você não sabe como foi boa e tal, e tô lá conversando com a pessoa. Olha, falaram tanto de você, falaram de você lá na festa. Veja só, eu contei o que aconteceu, não contei? Contei o milagre, mas eu disse qual foi o santo? Ou seja, eu disse quem foi que falou da pessoa? Não, eu não quis dizer, ou porque foram muitas pessoas, ou simplesmente porque eu não quis revelar. Então, neste caso, o sujeito fica como? Indeterminado também. Pronto. Então, nós temos aqui as duas formas de indeterminação do sujeito. Aí, assim, ou o verbo fica em terceira pessoa do plural, certo? Ou o verbo fica em terceira pessoa do plural. Está aqui, vou por aqui na frente que está cabendo, ó. Verbo em terceira pessoa do plural. Certo? Ou, como vocês viram ali, que vai aparecer, é o verbo em terceira pessoa do singular. Abreviei tudo, ó. Verbo em terceira pessoa do singular, mais o C. Foi isso que aconteceu ali. Pronto. Verbo em terceira pessoa do singular, mais o C. Tá bom? Então, são as duas formas de indeterminarmos o sujeito. No próximo exemplo, nós temos assim: João e Maria saíram, foram ao cinema. Certo? Foram ao cinema. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês, quem é que foram ao cinema? Ah, que gente linda, eu ouvi. Eu ouvi daqui. Ah, eu acho que minha voz hoje está falhando, né? Eu ouvi daqui que o João e Maria que foram ao cinema. Como é que a gente entendeu? Com aquele mesmo truque que eu expliquei lá atrás. Olha só, o João e Maria saíram. E eles foram ao cinema, certo? Então, nós temos aqui um sujeito subentendido na oração, mas expresso no contexto. Tá vendo? Ó? Ele está expresso aí no contexto, certo? Está expresso no contexto, João e Maria, e ficou subentendido nessa segunda oração aqui, tá? Então é por isso que, de qualquer maneira, quando eu vou interpretar, eu acho o sujeito, não existe generalização para esse verbo em terceira pessoa do plural, não é? E ao mesmo tempo, diferente do falaram de você, daquela festa para a qual eu fui, o que vai acontecer é que aqui eu sei quem foi ao cinema, o João e Maria. Aqui no falaram de você, eu não sei quem falou porque eu não falei, eu não disse, eu não contei. Então, nesse caso, esse sujeito aqui é um sujeito determinado. Ele foi determinado no contexto. Subentendido na oração, mas determinado no contexto, certo? Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte. A gente grava muito isso quando é criança, né? Ah, se o verbo estiver em terceira pessoa do plural... Ah lá, como falaram de você? Sujeito indeterminado. Pois é, mas aquele foram ao cinema sujeito determinado? Jamais, jamais, porque eu sei que foi João e Maria. Se eu sei, acabou-se a história. Tá certo? Muito bem. Então, conclusão. Sujeito determinado, a gente vai ter o verbo mais o índice de indeterminação do sujeito. Grava a minha explicação. Vejam que eu não estou preocupada se o verbo tem o VTI, VI ali, né? Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Eu não estou preocupada com isso, né? Nem é para vocês se preocuparem. Nem é. É só para fazer do jeito que eu falei. E aí, esse é índice de determinação. Então, o verbo deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Que aqui na regrinha a gente só trabalhou com esse C, tá? A condição aí embaixo eu não pus terceira pessoa do plural, porque é o C que é o foco nosso aqui. Olha, se alguém já fez curso antes, com outro professor ou outros professores, pode estar estranhando eu não falar do verbo transitivo indireto e verbo intransitivo, ou verbo transitivo direto, como estava no slide anterior. Então eu vou explicar.
Não é porque está errado o que está escrito aí, claro que está certo. Só que os verbos, eles mudam de regência. O verbo comer, por exemplo, pode ser eu comi alguma coisa. Eu comi um bolo, né? Eu comi um bolo. Então, veja bem, ou ele comeu um bolo e assim por diante. Eu posso fazer voz passiva nessa hora, porque o bolo foi comido. Por mim, claro, mas o bolo foi comido. Então, veja bem, vai depender de um contexto para o outro. Então, se você ficar muito preso à classificação do verbo, isso vai confundir. Isso vai confundir, especialmente se você quiser fazer uma prova da ESAF. Aí vai confundir mais ainda, porque eles vão trabalhar com os contextos, e é o que eu estou fazendo com vocês. Vamos trabalhar com os contextos melhor do que trabalhar com essa classificação. Eu não tiro daí, porque às vezes a pessoa já estudou antes, pegou algum livro, fez aula com algum outro professor que fica insistindo nisso, só que eu tenho que pensar na banca. Se eu tenho que pensar na banca, não adianta eu ficar dando aquilo que a teoria gramatical faz para doutrinar, não é? E servir de regra e fechar o assunto e depois fica a informação pela metade, tá? Então, é só para isso. Para quem não vê português faz tempo, vai ficar ótimo. Quem vai lapidar sou eu. Então, eu estou lapidando, olha aí. Você vai pelo sentido do texto, sentido da frase, no contexto. É assim que vai valer. Tá bom? Assim fica muito mais fácil para vocês. Bem mais fácil e simples. Não precisa memorizar 550 condições de ser, né? Se ele é índice de determinação com o verbo XYZ, se ele é pronome passivador com o verbo H, esquece. O sentido vai ajudar. A prática disso aqui vai ajudar. Tá bom? Então, vamos caminhar. O que nós temos aqui agora? Vamos lá. Olha só. Isso aqui é uma coisa que cai em todas as provas. Uma coisa impressionante como o examinador gosta disso. Faça favor de acompanhar meu raciocínio e não perder o rumo da estrada aqui, porque é fácil também. Ó, substitua o verbo grifado por haver, mantendo o mesmo tempo e modo. Ou seja, não é para você pensar ser presente, passado e futuro, é para você deixar do jeito que está. A questão é você trocar pelo verbo haver. Então é o seguinte. Eu já vou ler aqui embaixo com vocês direto, ó. Vamos ler aqui comigo. Ler assim, vou dar o que está escrito aí. O verbo haver, quando ele for empregado no sentido do existir, que eu já até sublinhei ali, de ocorrer ou de acontecer, certo? Eu já até sublinhei, porque no final das contas, é tudo com sentido de existir. Essas outras formas aqui são verdadeiras, para auxiliar a interpretação. Mas é o verbo haver com sentido de existir. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, é um verbo que não aceita um sujeito. Daí nós chamamos de verbo impessoal. Então esse in é de negação, ó. É um verbo impessoal porque ele não aceita uma pessoa. Ou seja, não aceita um sujeito, vamos dizer assim, tá? E como ele é verbo impessoal nesse caso, ele só vai ser usado no singular. Veja, a oração vai ficar sem sujeito e você não vai ter com quem combinar o verbo. Então você deixa o verbo no singular. É o caso ali. Logo existirão pessoas morando na Lua. Vamos fazer o raciocínio direitinho, ó. Existirão está aqui no plural. E a pergunta é: qual é o sujeito de existirão? O que é que existirão? Pessoas. Existirão pessoas. Então o sujeito está aqui, ó. Sujeito, verbo no plural. Tranquilíssimo. Mas agora a gente vai tirar o existir e vai colocar o verbo haver. Mantenha o tempo que está aqui. Mantenha o tempo. Como é que vai ficar? Logo, haverá pessoas morando na Lua. Certo? É isso. O que acontece é que aqui, pessoas é o sujeito. Ali, a oração ficou sem sujeito. Certo? Vou até marcar aqui, ó. Oração sem sujeito. Pronto, a oração está sem sujeito. Tá bom? É assim que você grava, porque aí você vai lembrar que a oração é sem sujeito, o verbo é impessoal. Porque esse vocabulário de verbo impessoal também aparece em questão. Aí você tem que se lembrar do que se trata. Não existiam mais problemas raciais. Vamos lá. O que é que não existiam mesmo? Problemas raciais. Problemas é sujeito de existiam. Tudo bem até aí?
Ah lá, problemas existiam, o verbo concorda com o sujeito e acabou. Agora, tira o existiam e coloca lá o verbo haver, na mesma forma verbal. Como é que vai ser? Não havia mais problemas. Agora, problemas não é mais sujeito, nem pessoas, certo? Eles não são mais sujeito, tá bom? Na C, hão de existir soluções para a crise. Qual é o sujeito dessa oração? Qual que é o sujeito? Soluções. Tá aqui, soluções hão de existir. Soluções hão de existir. Tirando o existir daí, como é que vai ficar o verbo haver? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Há de haver. Ai, professora, eu sei, eu escutei a pergunta também escutei. Professora, mas a senhora não sublinhou o hão, a senhora só sublinhou existir, é verdade. Eu não sublinhei isso aqui porque não precisa. Nós estamos trabalhando com este verbo aqui, substituído pelo verbo haver. E não importa se o verbo existir está sozinho na frase ou acompanhado de outro verbo, como nesse caso. Isso não importa. O que interessa é que agora, quando eu tirar esse verbo existir daqui, né, e colocar o verbo haver, agora o que vai acontecer? A oração ficará lá na frente, sem sujeito. Se a oração ficar sem sujeito, como que esse verbo auxiliar vai ficar no plural? É impossível. A gente tem uma locução verbal aí. É uma locução verbal. Hão de existir é uma locução verbal. E aí o que acontece? O verbo existir saiu de cena. O verbo existir é um verbo pessoal. Ele concorda com o seu sujeito normalmente, que é o que a gente está vendo aqui. Certo? Mas a partir do momento que eu tiro esse sujeito daí, ou melhor dizendo, a partir do momento que eu tiro esse verbo existir daí e coloco o verbo haver, a oração fica sem sujeito. Grava isso comigo. A oração fica sem sujeito. Portanto, o verbo ou a locução verbal, obviamente, vão ficar de que jeito? No singular, porque o sujeito desapareceu. Professora, mas soluções apareceu aí. É, eu sei, mas é o verbo haver que é um mala. O verbo haver, com esse sentido de existir, não aceita esse sujeito. Não aceita. Professora, então o que vai ser pessoas, problemas e soluções se não são mais sujeito? Complemento do verbo. Eles passam a ser complementos verbais, certo? Isso aqui, ó, pessoas, vou até pôr de azulzinho para não misturar muita informação ali. Sim, ó. Problemas, pessoas, soluções, tudo isso aí é complemento verbal. Que logo nós vamos lembrar é o objeto direto. Por enquanto você entende, passou a ser complemento do verbo, não é mais sujeito, tá ótimo. Se alguém se lembra do objeto direto, tranquilo. Certo? Mas é isso. É complemento verbal agora, deixa de ser sujeito, tá bom? Na D, deverão existir muitos inscritos. A pergunta qual é mesmo? O que é que deverão existir? Muitos inscritos. Os inscritos aqui, ó. Inscritos deverão existir. Ótimo. Tira o existir e coloca o verbo haver. Deverão haver, eu escutei daqui o deverão. Deverão haver, não. Como é que vai ficar? Isso. Deverá haver, certo? Deverá haver inscritos. Cadê? Tá aqui. Pronto, deverá haver inscritos, certo? Importante entender que deixou de existir sujeito. Não vão deixar de entender isso. Põe isso na sua cabeça. Tá aqui. Certo? Deverá haver inscritos. Se você só gravar isso, já estão tudo feito. Estamos todos feitos aqui. Podem ocorrer novos deslizamentos de terra. De novo, o que é que podem ocorrer aqui? Isso, deslizamentos. Deslizamentos podem ocorrer. Vamos fazer assim agora, ó lá. Vai tudo junto, certo? Como foi aqui também. Tá vendo?
Então, deslizamentos podem ocorrer. Agora veja, se a gente então tirar o ocorrer daqui e colocar o verbo haver, como é que vai ficar mesmo? Ah, e agora eu gostei. Agora todo mundo respondeu certinho. Pode ocorrer novos deslizamentos. Não vai caber ali, mas pode ocorrer, certo? Pode ocorrer, porque aí a oração ficou sem sujeito. Gente, é melhor gravar assim mesmo, do jeito que eu tô falando, hein? Na outra, aconteceram sérias desavenças entre eles. Vamos lá. O que aconteceram aqui? Sérias desavenças. Não é isso? As desavenças aconteceram. Ótimo, achamos o sujeito, mas agora a gente vai tirar o aconteceram e colocar o verbo haver. Aconteceram é passado. Como é que vai ficar o verbo? Houve. Houve desavenças. Houve desavenças. Verbo fica no singular. A oração passou a não ter mais sujeito. Certo? Agora aqui embaixo. Eles tinham estudado bastante. Vamos tirar o verbo ter daqui e colocar o verbo haver. Como é que vai ficar? Eles... Ah, eu escutei todo mundo falar bonitinho. Olha lá. Eles haviam estudado bastante. Agora me explica qual é o segredo disso. Por que agora eles fez com que o verbo fosse para o plural? Como é que eles é sujeito se o verbo haver não aceita sujeito? Porque o verbo haver só não vai aceitar o sujeito quando ele tiver sentido de que mesmo que eu falei? Existir, ocorrer, acontecer, sentido de existir. E aqui não cabe. Para você fazer prova, você só pensar nisso, ó. Eles existiam estudado bastante? Não, não tem sentido. Isso aconteceu pelo seguinte. Outra vez, nós temos locução verbal aqui. Ó, outra vez. Eles tinham estudado, outra vez locução. Mas aí, o verbo ter, que foi substituído pelo verbo haver, é um verbo auxiliar. Aí, toda vez que o verbo haver substituir, vem comigo, caneta, o verbo ter, o que vai acontecer? Ele vai ser também verbo auxiliar, e aí ele vai ter que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Todo auxiliar trabalha mais que um chefe, gente. Tá lá, ó. Ele é verbo auxiliar e tem que trabalhar. Aí não dá para ele não ser impessoal. Se a gente gravar só pelo sentido, fechou. Só pelo sentido. Não tem sentido de existir, ocorrer e acontecer. Verbo haver é impessoal, fica no singular e acabou-se a história. Tá certo? Claro que se ele estiver na posição, aqui, ó, vejam, na posição, aqui, né? Aqui nessa posição de verbo auxiliar, ele sempre vai trabalhar de acordo com o sujeito, vai flexionar em tempo, tudo direitinho. Mas ele vai fazer concordância com o sujeito, porque aqui como verbo auxiliar, ele nunca vai ter sentido de existir, ocorrer e acontecer. Entendido? É assim que funciona. Então, conclusão. O verbo haver, quando usado com sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal. E deve ser usado apenas na terceira pessoa do singular. É isso que aconteceu aí. Tá? Olha que bonitinho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Bem prática, do dia a dia mesmo. Quando vocês estão lá no banheiro, tranquilinhos, e vem alguém quer abrir a porta, fazer aquele barulhão, você quase infarta lá dentro, não é isso? Você fala, tem gente. Não fala assim? É coisa fina, né? Coisa de gente fina. Tem gente, mas todo mundo faz isso nessa vida, viu? Todo mundo faz isso. Pode ser do mais educado até o mais rude. A gente acaba falando, tem gente. Bom, é por conta do susto. O susto toma conta, né? E aí o que acontece é o seguinte, ó. Por acaso, esse verbo ter do jeito que eu usei aí, tem gente, é adequado? Vamos pensar comigo. É adequado? Não. Pela norma culta, não. Pela norma culta, você não pode falar tem gente, porque aí o sentido não é de ter. O sentido é de existir gente dentro do banheiro. Mas quem que vai falar um negócio desse, né? Existe gente no banheiro. A gente não fala. Então é assim, o oficial
é o verbo existir, neste caso. Mas para nós todos aqui, na nossa linguagem cotidiana, vulgar, mas ela existe, ela está aí, né? A gente vai usar o verbo ter. Então tem que tomar cuidado com isso em prova, para você não fazer bobagem. A não ser, veja bem, que isso já tenha influenciado, a não ser que isso tenha influenciado, não. A não ser que você tenha um texto a ser lido e que esse ter influenciou o autor e ele escreveu lá. Ele usou o verbo ter no lugar do verbo haver. Isso pode acontecer, porque afinal de contas a gente fala tanto, certo? A gente fala tanto isso. Tem 10 carteiras na sala. A gente não fala isso. A gente fala o tempo todo, olha, tinha 10 pessoas ali. Aí tem um que quer melhorar e fala, tinham 10 pessoas. Eu não sei o que fica pior, falar o tinha ou tinham. Vocês entenderam? Então, o que acontece é o seguinte, não é tinham 10 pessoas, havia 10 pessoas, há 10 pessoas lá na sala, 10 carteiras, entenderam? Então, o que acontece é o seguinte, por que a gente fez essa mistureba toda aí? É simples, porque vocês estão vendo que a gente fez agora, né? Eles haviam estudado, eles tinham estudado. Quer dizer que o verbo haver, muitas vezes substitui o verbo ter. Lá na última oração, eles tinham estudado, eles haviam estudado. Não foi tranquila esta troca? Então, como essa troca foi tranquila, né? A gente faz o quê? Troca em todos os outros casos também, né? Se eles tinham estudado, fica correto, eles haviam estudado, fica correto, por que não? Havia 10 carteiras, tinha 10 carteiras, horas. Simples, porque aí não é o sentido de ter, é o sentido de existir. O verbo haver, vou repetir, só tem o sentido do ter quando for verbo auxiliar. Ele só substitui o verbo ter e vice-versa quando for auxiliar. Combinado isso? Ótimo, combinadíssimo. Então já está combinado, certo? Só como verbo auxiliar. Entendido? Agora, se no texto lá apareceu, você vai ter que trabalhar com isso. Até porque a ESAF trabalha... ESAF, se alguém for prestar GV também, que é de área fiscal, que eu acho que tem, né? Acho que tem. Então, o que acontece? Eles trabalham com as variações linguísticas. E aí, eles acabam colocando o verbo ter na oração. Se aparecer isso, ele vai concordar com o sujeito normalmente. Porque o verbo ter não é impessoal. Impessoal é o verbo haver. Então, grava na sua cabeça. Verbo haver é o impessoal. E na norma culta... aquela norma oficial para a Academia Brasileira de Letras, certo? É o sentido de existir, ocorrer e acontecer, ou o verbo haver. Só que o verbo haver é impessoal. Ok. Então tá bom. Então, vamos para frente. Vai. Aí, foi. Complete com uma das formas verbais. Então, vamos lá. Faz 10 anos que não estudo ou fazem 10 anos que não estudo? Vem aqui. São duas orações, não são? Então, vai lá. Faz ou fazem 10 anos? Faz 10 anos. E por que é faz 10 anos? Simples, porque 10 anos não fazem nada nessa vida, né? O tempo passa naturalmente, entendido? Isso é uma propriedade do verbo fazer, tão somente. Você fala, ocorreram 10 dias, porque eles aconteceram, tudo bem. Agora, faz 10 anos, tem que ser assim, porque o verbo